Cabeça para cima de hoje, falando sobre tuberculose, uma doença que precisa ser prevenida no Brasil. Estamos aqui com os nossos convidados falando sobre esse tema e nós estávamos falando um pouquinho sobre a questão até de sintomas, grupos de risco, né? Queria aproveitar, antes da gente continuar falando sobre grupos de risco, de um dado que me chamou a atenção, que, na verdade, 1/3 da população mundial, ela é portadora da bactéria da tuberculose, né? Quer dizer, está lá, latente nas pessoas e, de repente, 10% desse grupo desenvolve a doença. Como é que é isso? Isso acontece porque a gente vive uma situação praticamente de uma endemia no nosso país. A gente tem o bacilo, né? Ele é de transmissão aérea. Então, pelo ar que ela é transmitida e dependendo da situação, como o Alexandre falou, imunológica do indivíduo, ele pode contrair ou não a doença. Em alguns casos, ele tem contato com o bacilo e ele não adoece imediatamente. Ele fica infectado e ele também nessa situação não transmite. É importante que isso esteja claro. E pode ficar a vida toda pode ficar a vida inteira e nunca desenvolver. Ou em um momento que ele baixa a imunidade dele, alguma situação de vida, alguma doença que baixa a imunidade, como foi o câncer, a diabetes, várias situações. Essa questão do álcool é muito importante. A gente tem pacientes, inclusive, que vão tomar um medicamento, mas continuam usando o álcool e aí o tratamento fica praticamente impossível, bastante prejudicado. Então, o indivíduo infectado, ele tem o bacilo no seu organismo, mas em um momento que ele pode baixar a imunidade, ele vem adoecer. E a gente tem 1/3 da população mundial infectada, é muita gente. Então, a gente tem que trabalhar essa prevenção, de identificar essas pessoas e trabalhar para que elas não adoeçam. E isso vai acontecer de várias formas, especificamente de acordo com o caso, onde ele se expôs, quando foi essa infecção, que é uma infecção detectada por um teste intradérmico, que se verifica, chamada prova tuberculínica, se verifica se ele está infectado ou não. E o adoecimento já vai ser manifestado com sintomas da doença, de acordo com a área do organismo onde a tuberculose se instalou. Por isso que é importante o que a gente está conversando, que nós ajudamos os médicos, os enfermeiros, a enfermagem, enfim, informando, porque o doente ele fala para nós assim: mas dona Sônia, eu vou ter que parar de tomar minha cachaçinha? Aí, porque antes a gente dizia para ele, quando nós não tínhamos conhecimento, nós dizíamos para ele que se você for tomar, e ele escuta isso ainda por profissionais de saúde, tá? Que diz, ou se você vai continuar bebendo, você não precisa vir mais aqui. E é fato, de verdade, que a gente já presenciou coisas assim, absurdas. E aí a gente fala para ele, não, a gente só tem que informar para eles que é 2 drogas, tanto o álcool quanto o remédio. E aí vai chegar uma hora que os dois vão brigar muito dentro dele. E vamos ver quem vai sair vencendo, né? Isso é o que a gente tenta passar através da oficina, deixando o médico com muito mais propriedade, informá-lo do que ele está fazendo realmente. Conscientizar, porque se ele tem a doença, se ele está tratando, ele tem que parar de beber. Sim, mas não pode ser a condição não é assim, se você não parar, não faz o tratamento. Não é isso. Isso seria desumano, né? Não, mas ele fala, eu prefiro morrer, mas minha cachaçinha eu não vou deixar. Em 1990, a Organização Mundial de Saúde preconizou, diante dessa situação, né, ela preconizou algumas medidas para poder controlar a doença no mundo, e uma dessas foi o tratamento supervisionado. Então, o paciente vem à unidade receber o medicamento. E é interessante, porque eu tive essa vivência numa unidade que eu estava lá fazendo uma pesquisa com um grupo e chegou um paciente completamente bêbado para tomar a medicação sob tratamento supervisionado. Ele estava seguindo o tratamento adequadamente, mas ele continuava bebendo. Então, ele chegou assim, cambaleando dentro da unidade e eu chamei a enfermeira e falei, olha a situação desse paciente. E ela foi até ele, conversou com ele, falou bem alto, assim, é interessante que me lembrou essa história. O senhor não está bebendo não, né? Aí ele respondeu para ela, a vossa pessoa não sei não, senhora, mas a minha tá. Então é uma situação que a gente vive, né, Alexandre, no nosso dia a dia e é bastante angustiante a nossa preocupação.
Fabiana, explica assim para o nosso telespectador, só para esclarecimento mesmo, o que é esse tratamento supervisionado? Eu sei que o nome é muito claro, mas é bacana. O tratamento supervisionado é exatamente para evitar o abandono, que a gente tem um abandono em alguns locais de 20% dos pacientes abandonam o tratamento em alguns locais. Em locais 40%. Às vezes até 40%, eu sou otimista. Então, o tratamento, ele vem com essa preocupação. O paciente toma o medicamento sob a supervisão de um profissional. Ele vai até a unidade para receber o medicamento e o supervisional registra que ele está realmente tomando o medicamento, tem um controle, tem uma ficha de controle. Em alguns casos, ele vai à casa do indivíduo. E nesse cartão de controle, a gente conta as doses que ele toma sob supervisão. E ele só encerra o tratamento com um número X de doses supervisionadas. Porque, claro que tem o fim de semana, que a unidade está fechada, então ele leva o medicamento para casa para ele dar continuidade. Mas ele é condicionante. Em alguns países do mundo, todos os pacientes ficam em tratamento supervisionado, praticamente. Se ele não ficar em tratamento supervisionado, o médico tem que se responsabilizar que ele não vai abandonar pela adesão dele ao tratamento. O Brasil não faz isso, não tem condições ainda, mas procura. Isso está implantado no Rio de Janeiro desde 1999 e o Brasil todo já segue com o tratamento supervisionado. Não para todos, mas para as áreas com maior problema de abandono. Tem uma questão em relação ao que a Fabiana está dizendo. Para a gente controlar a tuberculose, o ideal é que a gente tenha dois focos. Primeiro, é tentar fazer o diagnóstico o mais rápido possível. Certo. Porque, como a doença é de transmissão aérea, passa de uma pessoa para outra, enfim, se você leva um mês para fazer o diagnóstico, ela tem a chance de passar para algumas pessoas. Se você leva 6 meses para fazer o diagnóstico, ela vai passar para um maior número de pessoas. Então, e passa assim, né, doutor Alexandre? Falando, passa pelo ar, pela saliva. A transmissão da doença é pela tosse, por espirro e mesmo pela fala. Uma boa gargalhada também pode passar a doença. Uma coisa positiva em relação a isso, quer dizer, a transmissão é fácil, mas em compensação a cura também é. Com 15 dias de medicamento, o número de bactérias dentro do indivíduo diminui mais de 200 vezes. Ele passa muitas vezes a não ser mais transmissível, a doença dele passa a não ser mais transmitida depois de 15 dias de tratamento. Certo. Então, por isso que o ideal talvez o primeiro passo para a gente conseguir controlar a tuberculose é disseminar informação sobre a doença. Esse programa aqui é extraordinário nesse sentido, tem uma audiência imensa, eu já vim aqui outras vezes, sei da repercussão desse programa, e nós enfatizamos, assim, sempre que a gente busca fazer um ativismo para controlar a tuberculose, a gente se alia à imprensa, porque isso é boca a boca. As pessoas têm que saber quais são os sintomas da tuberculose. Tosse, perda de peso, suor à tarde, suor à noite, febre à tarde, normalmente baixa, 37,5, 38. Pode eventualmente ter também, dependendo do tempo da doença já instalada, perda de peso, por perda de apetite, mas também pela própria doença que faz perder peso. E dependendo, às vezes, você tem um pouco também de falta de ar ou de dor no peito. Mas se a gente pensar em tosse, febre, dor no peito, isso são várias doenças na área respiratória podem dar esses mesmos sintomas. Então, um indivíduo que esteja tossindo, com febre, não necessariamente ele está com tuberculose, mas é bom que ele procure uma unidade de saúde. A facilidade de fazer o diagnóstico é muito grande da tuberculose pulmonar. 85% das tuberculoses são pulmonares. O diagnóstico é feito por um exame de escarro, muito barato, para o SUS, para o Sistema Único de Saúde, sai por R$5. É relativamente rápido, se você tiver uma boa referência, em meia hora você consegue esse diagnóstico. Se puder fazer um raio-x também é melhor, porque a gente tem uma ideia melhor do problema, mas basicamente é um exame de escarro. A outra questão, além do diagnóstico ser o mais precoce possível para diminuir a transmissão, é a gente conseguir fazer com que o indivíduo que começou o tratamento termine o tratamento. Doutor, assim, com relação a essa questão do diagnóstico, né? Normalmente, quando a pessoa
começa a sentir os sintomas é que a doença se manifestou, ou ela pode, a gente já falou, né, está incubada, não se manifesta, mas quando ela se torna ativa, imediatamente se começa a ter esses sintomas. É só para a gente tentar estabelecer um ponto de alerta para as pessoas, busca um lugar para fazer o exame, é isso? Depende da imunidade de cada um, né? Certo. Tem pessoas que cursam com pequenas lesões durante meses, e tem outras pessoas que com 15 dias de doença já estão manifestando todos os sintomas de uma forma exacerbada, né? Via de regra, você começa a ter esse quadro todo de sintomas a partir da terceira semana. Disse até que uma das formas que a gente tem de alertar a tuberculose é tosse após a segunda semana. Se você está tossindo há 2 semanas, 3 semanas, já merece você ir a um posto de saúde. E o ideal, eu estou sugerindo às pessoas, sempre que eu tenho oportunidade, é já dizer para o profissional de saúde: eu gostaria de saber se eu estou ou não com tuberculose, porque com frequência os profissionais de saúde, às vezes são grandes estudiosos, às vezes têm doutorado, pós-doutorado, ficam estudando enzimas ou não sei do que, mas não pensam em tuberculose, por incrível que pareça. Sônia, você trabalha nisso, né, aí na prevenção, na conscientização das pessoas. Como é que você lida com isso? Qual a tua vivência nessa questão? O que o doutor Alexandre falou aqui, isso nos causa, assim, uma preocupação constante. Quando ele fala que é fácil, né, depois de 15 dias, a pessoa já se sente bem. Ao mesmo tempo, para a gente, isso é um desafio. Porque exatamente porque a gente começa a se sentir bem, a gente relaxa. Nós acabamos, eu não quero, porque o remédio, realmente, se você tem uma má alimentação, a gente já tem conversado com algumas pessoas, inclusive lá da Rocinha, e o remédio é muito ruim dentro do estômago, né? E se você não tem uma alimentação regular, se você não tem uma alimentação boa, as sensações ruins se tornam maiores. E a tendência, eu já estou bem, e aí eu largo o tratamento. O nosso papel, enquanto comunidade, de estar, como o doutor falou, é um trabalho de formiguinha mesmo. Nada de fazer um grande alarme, mas ao mesmo tempo que a pessoa saiba que existe, está ali, mas que os remédios são grátis, né? Não tão grátis, de graça, mas que ele tem que ir procurar a unidade de saúde. Então, é ir na escola, ir no clube, ir nas igrejas, na fila do cinema, na fila do hortifruti, no mercado. É muito bom que a gente esteja sempre falando, porque o que você vai falando, ele deixa de ser um bicho papão. Você já começa a ver que todo mundo fala um pouquinho mais. Não é criar nenhum tipo de alarme, mas falar, mostra a importância de procurar, identificar o problema e se tratar para que efetivamente a doença não se alastre e a gente saia dessa incômoda posição de liderança mundial. Porque né? Nós temos preocupação com as aglomerações também dentro do metrô, dentro do ônibus, porque quando nós estamos fazendo as oficinas, normalmente sai isso. Mas e aí, a gente faz o que dentro do metrô? Né? E a gente faz o que dentro do ônibus? Que no Rio de Janeiro, não sei, nas outras grandes cidades, não sei se dá esse mesmo fenômeno. É muito difícil pegar uma condução com janela. O nosso tempo já correu um pouquinho de novo, nós já precisamos ir novamente ao intervalo. Vamos ao intervalo e voltamos. Voltamos com Cabeça para Cima, falando sobre tuberculose. E é bom reforçar para você que está nos ouvindo uma questão que rolou aqui no nosso intervalo, né? Nós estávamos falando que 1/3 da população mundial ela é infectada. Agora o doutor Alexandre estava comentando que no Brasil é muito mais. No Brasil é mais de 50%. Porque o Brasil é um país de alta carga. Então, como você tem muitos casos de tuberculose, você transmite muito mais que em outros países. E uma outra informação que você deu, que é corretíssima, é que as pessoas infectadas, entre 5% e 10%, vão fazer a tuberculose doença antes de morrer, né? Mas quando a gente fala das pessoas imunossuprimidas, como por exemplo um paciente de HIV, a chance dele fazer a tuberculose doença é de 50% nos 5 anos, ou seja, 10% ao ano. Então, é grave essa associação tuberculose, vírus HIV.